Glória a Deus. Senhor, nós nos dedicamos a Ti. Toda a nossa vida, tudo o que temos e o que somos te pertence. Você é o dono de cada um que está aqui essa noite. A unção que ensina todas as coisas está operando nesse lugar, indo de encontro às necessidades. Oh Espírito Santo, você pode ir onde o homem não pode ir, e você pode fazer o que o homem não pode fazer. Levante as cabeças abatidas essa noite, reavive os chamados, traga tempos de refrigério na presença do Senhor. E nesses tempos de refrigério nós vamos desfrutar de restauração de todas as coisas. E vamos chegar no ponto em que precisamos chegar. Em nome de Jesus. Você está aí com sua Bíblia ou com o seu tablet, ou seja, com o que você veio hoje. Levanta ela assim bem alto e diz: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. É impossível falhar por causa da palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos para mim. Ela é viva, poderosa e eficaz. Glória a Deus. Mesmo que tudo caia, a palavra de Deus vai estar de pé. Amém. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Graças a Deus. Aleluia. Você está animado? Que grande honra para mim poder estarmos juntos nesse tempo e poder ver a bondade do Senhor estendida sobre esse lugar e ver que você atendeu, né, a uma convocação divina. Eu creio que o que te trouxe aqui não foi uma coincidência, não foi algo natural, mas algo sobrenatural te atraiu a esse tempo. E nós vamos vivenciar tudo o que está programado no mundo espiritual para esse tempo. Eu quero agradecer pela oportunidade, a toda a liderança que me teve em seu coração para essa oportunidade. Nós tivemos um tempo tão abençoado ontem, né, com Juliana Borba, e que grande bênção poder fazer parte desse ministério. Você é empolgado por fazer parte do Ministério Verbo da Vida? Eu quero saudar a todos também que podem ser de outras igrejas ou outros ministérios que estão aqui. Eu sei que quando Deus falou com o pastor Bud, vá para o Brasil e liberte o meu povo, era algo que abrangia, que trazia uma abrangência ao corpo de Cristo. E eu sei que muitas pessoas estão debaixo desse mandato sobrenatural que estava sobre o pastor Bud e que permanece sobre as nossas vidas. Amém? Graças a Deus, aleluia. Dê um sorriso aí com os seus olhos, mostre que você está empolgado. O irmão Rega dizia: quanto mais empolgado você está com a palavra, mais ela vai funcionar para você. Amém? Então fique empolgado, porque Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio. Amém? Mas em todos os lugares que eu tenho ido, e os eventos são voltados para jovens ou adolescentes, um tema tem surgido no meu coração, chamado herança espiritual, né? Nós temos uma herança espiritual. Quando o pessoal da peça passou aquelas fotos, tem tudo a ver com aquilo que está no meu coração essa noite. Porque graças a Deus por todos os referenciais que têm se levantado, né, no Brasil, e por todos os novos ministros, todas as novas unções que estão se levantando, mas nós temos uma herança espiritual. E à medida que nós ficamos firmes, né, na verdade que nos trouxe até esse ponto, é essa mesma verdade que vai nos levar ao próximo ponto e às próximas fases que Deus vai nos conectar. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 5, Gênesis capítulo 5, versículo 21. Faz assim, ha, ha, ha. Gênesis 5, versículo 21. Diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas.
Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos. E gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 969 anos e morreu. Ainda bem que esse cara morreu, porque, pelo amor de Deus. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Sabe, às vezes, né, eu falo por mim mesmo, quando eu comecei a ler a Bíblia, às vezes a gente pulava essas genealogias, mas existe algo poderoso naquilo que é transmitido de uma geração para uma outra geração. Aqui fala, né, sobre Enoque. Enoque andou com Deus e Enoque gerou Matusalém. E Matusalém, né, significa quando esse se for, então virá o fim. Então a vinda de Matusalém estava associado àquilo que ia ser entregue a Noé no futuro. E diz que Matusalém gerou Lameque. Lameque significa tempo de crise. E se você for ver em Lameque, aquilo que Deus sobrenaturalmente havia confiado à geração anterior havia sido enfraquecido. Porque sabe que uma geração pode enfraquecer o que outra geração começou. E depois Deus levanta Noé, e um dos significados do nome de Noé é aquele a quem Deus concede habilidade em tempo de crise. Quando você começa a ver, né, em Gênesis 6, você vê que o pecado estava pesado sobre a terra, e havia um juízo que estava para cair sobre a terra. Mas a Bíblia diz que Deus achou a Noé, amém? E houve um renovo daquela aliança, daquilo que havia começado em Enoque e pôde ter dado continuidade em Noé. E Noé foi a voz do fim. Noé foi aquele que se levantou, né, como uma porta de salvação para que a humanidade pudesse ter a sua continuidade sobre a terra. Você só está aqui por causa de Noé, amém? Diga assim: eu estou aqui por causa de Noé. Né, porque alguém foi achado em Deus ao ponto de cumprir aquilo que precisava ser cumprido. Mas sabe, irmãos, na Bíblia você vai ver muitas dessas coisas, quando uma geração não mantém firme aquilo que outra geração foi começado. Você vê, por exemplo, né, quando Deus se move sobrenaturalmente sobre José, e você vê todo aquele testemunho, quando Deus o levanta como governador. Mas lá em Êxodo 1:8 diz que o novo rei do Egito não conhecia José, ou não ouviu falar de José. E por causa dessa falta de familiaridade com José, o povo de Israel começou a entrar em um lugar de escravidão. Porque uma geração talvez não manteve aquilo que foi começado em José. E sabe o que eu tenho no meu coração essa noite? É que nós precisamos manter a nossa herança espiritual. Você vai se empolgar daqui para o final. Mas Deus levanta Moisés, né, como aquele que seria uma voz para restabelecer o que Deus havia falado com o seu povo. E lá deixa-me ver aqui. Lá em Êxodo 3:6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Perceba que Deus sempre se apresenta nas suas alianças como um Deus de gerações. E Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E nessa visitação divina, Deus estava reavivando, porque o povo de Israel estava 400 anos escravos do Egito. E nessa visitação, Deus estava reavivando o seu concerto. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui. Talvez o pessoal não consiga colocar, mas eu quero que você me escute. No Salmo 14:5 diz: achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. No Salmos 45:17 diz: farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Em Salmos 79:13 diz: assim nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração publicaremos os teus louvores. No Salmo 90, no versículo 1 diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. No Salmo 100 diz, 100 no versículo 5, porque o Senhor é bom e sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração.
No Salmo 145, 4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Há uma versão que diz: uma geração despertará na outra a grandiosidade dos teus feitos. E eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Então você percebe que Deus é um Deus de gerações. E como é importante uma geração dar continuidade àquilo que foi começado em outro. Sabe, se você for estudar os países, todos os países de primeiro mundo, eles tiveram um grande mover de Deus em sua história. E isso resultou em um avanço econômico, e isso resultou em vários avanços naturais dentro daquele país. Mas infelizmente as gerações futuras, muitas delas não mantiveram essa chama acesa. E essas nações começaram a cair novamente. Começaram a cair espiritualmente e consequentemente elas começaram a cair também em todos os outros aspectos. Mas sabe, quando o irmão Reagan estava na sua última fase do ministério, Deus falou com ele e disse que os últimos 15 anos do ministério dele, ele deveria fazer reuniões do Espírito Santo para que as próximas gerações não perdessem isso. E ele foi obediente a permanecer debaixo daquele legado. E eu creio, irmãos, que nós estamos em um tempo onde haverá um reavivamento do fundamento que estamos estabelecidos. Nós estamos estabelecidos sobre um fundamento onde precisa haver um referencial maior levantado em nossas vidas, com respeito à base que nós estamos estabelecidos. Sabe, eu conheci a palavra da fé com 13 anos de idade, e eu vi essa palavra fazer uma revolução em minha vida. Quem aqui tem 13 anos de idade? Alguns estão em dúvida, eu tenho 13, tenho. E sabe, eu creio que existe um ponto em que Deus está nos colocando, onde Ele está trazendo de volta a nossa geração às raízes. Nós precisamos voltar às raízes dos valores espirituais que nos trouxeram a esse ponto, e dos valores espirituais que vão nos levar ao próximo ponto que nós precisamos chegar. Graças a Deus por todos os homens e mulheres de Deus que estão se levantando, e talvez você está construindo outros referenciais, mas eu quero despertar você essa noite a reavivar os referenciais que nós temos. Nós temos referenciais de homens e mulheres que começaram sua vida debaixo de uma integridade segura e permaneceram nessa integridade até o fim daquilo que Deus os confiou. São pessoas que têm um garimpo garantido. Você pode olhar para eles e dizer: eu posso imitar essa pessoa, porque ela tem uma vida baseada não no que o homem constituiu, mas uma vida baseada no que Deus pode fazer. E a primeira pessoa que eu quero falar é de um adolescente. Um adolescente que com 16 anos de idade tinha 8 doenças incuráveis. Todo mundo estava esperando ele morrer. A família dele estava programando o velório dele do lado da cama. A avó dele dizia: que música você quer que cante no seu velório, meu filho? Que pastor, você quer que o pastor fulano de tal faça a celebração do seu velório? Então todo mundo estava esperando ele morrer. E nesse tempo de adversidade, ele chegou a morrer, saiu do corpo. E ele fala que viu quando o seu espírito começou a descer as partes mais baixas da terra. E ele disse que chegou em um lugar onde tinha uma criatura, e aquela criatura pegou ele pelo braço. E ele viu um portão, e ele disse que podia sentir o calor daquilo que estava atrás daquele portão. E ele sabia que aquilo era o inferno. E ele disse: se eu passasse por aquele portão, eu nunca mais iria voltar. E ele disse: quando aquela criatura começou a arrastá-lo para dentro daquele portão, uma voz bradou naquele lugar, e todo aquele lugar estremeceu. E 2 anjos vieram e pegaram ele e levaram ele para o corpo de novo. E nessa situação ele nasceu de novo. E ele diz que quando nasceu de novo no leito de morte, a unção que ensina todas as coisas dizia para ele: você não precisa morrer adolescente. Você não precisa morrer agora. Há uma solução para você. E no meio de toda essa situação, a família desse adolescente precisou mudar de casa. Então uma ambulância foi pegá-lo porque ele estava quase 1 ano acamado. E ele disse que o motorista da ambulância perguntou para ele: você faz quanto tempo que está acamado? E ele disse: mais de 1 ano. Ele falou: então nós vamos passar pelo centro da cidade para você ver alguns prédios novos que foram construídos, alguns lugares novos que estão sendo feitos lá no centro.
E ele achou aquilo maravilhoso. E no meio daquela viagem, né, lá no centro da cidade onde ele morava, ele disse que olhando pela janela da ambulância, né, os prédios novos, o prédio do Palácio da Justiça, e o diabo falou para ele: aprecie bem essa paisagem, porque nunca mais você vai ver isso. Então ele foi para sua casa nova, e no meio daquela adversidade, ele achou Marcos 11, 23. Que diz: se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser será feito. E ele creu em todas essas verdades que estavam descritas ali. E ele falou que jogou o seu lençol para o lado e começou a correr dentro do quarto. Amém? Aleluia. E ele disse: quando eu me levantei daquele leito de morte, eu fiz a minha primeira refeição com a minha família, eu almocei com eles, eu jantei com eles. Depois, no outro dia, eu peguei o meu Novo Testamento, eu fui lá no Palácio da Justiça, onde o diabo disse que eu nunca mais iria vê-lo. Eu levantei o meu Novo Testamento em Marcos 11, 23 e disse: diabo, eu estou aqui para dizer para você que a palavra de Deus funciona. E eu quero ler um trecho disso. Eu sei que vocês sabem. Quem sabe quem é esse adolescente? Não, eu quero ouvir mais alto. Quem sabe quem é esse adolescente? Ele disse assim: esse é o livro Eu Creio em Visões. É um dos livros em português que mais conta sobre o testemunho do irmão Reagan. Conta detalhes sobre o seu processo, como ele se converteu, a sua experiência em morrer, em voltar para o corpo. E diz assim, no capítulo: como Deus me levantou de um leito de morte. E o tema dessa parte é retornando à praça do palácio. E ele diz: no segundo sábado de agosto de 1934, fui até a praça do Palácio da Justiça. Estava muito movimentada, pois as pessoas sempre iam ao centro nos sábados para fazer compras. Tive que abrir o caminho por entre a multidão para chegar do outro lado da praça. Assim que cheguei ali, lágrimas começaram a rolar do meu rosto. Então agradeci a Deus pela sua bondade. Eu segurei o meu Novo Testamento que levara comigo. Não sei o que as pessoas pensaram quando me viram parado na esquina chorando, enquanto li o Novo Testamento, mas não me preocupei com isso. Eu tinha provado Marcos 11, 23, o qual aprendi a amar e que se tornaram uma realidade em minha vida. Eu sabia que a palavra de Deus é verdadeira e que é possível receber aquilo que você deseja. Algum tempo depois, um médico examinou meu coração e disse que eu não tinha mais nenhum tipo de problema cardíaco. Disse que ainda que as pessoas com um tipo de problema cardíaco que eu tinha, quase nunca se recuperaram. Eu tinha sido realmente um milagre, pois agora ele não conseguia achar nada de errado comigo. Glória a Deus. Às vezes a gente assiste, né, muitos vídeos do irmão Reagan e vê ele, um senhor, se movendo na unção. Mas ele teve uma experiência com o sobrenatural ainda um adolescente. Em um ambiente totalmente adverso àquilo que Deus o havia, aquilo que biblicamente estava estabelecido sobre ele. Eu te digo, meu irmão, se a Bíblia pode mudar a vida dele, ela pode mudar qualquer situação que você está vivendo hoje. Sabe que fé não caiu de moda, o fogo do Espírito Santo não caiu de moda. Nós não vamos apagar aquilo que divinamente foi confiado a outra geração. Nossa geração não vai ser o elo fraco. Deus não vai precisar levantar outra para reavivar o que está sobre a nossa responsabilidade. Você precisa ser o elo forte desse tempo. Aleluia. Pense que tragédia. Deus havia falado com Israel sobre uma terra que mana leite e mel. E diz que uma geração morreu no deserto. E uma outra geração entrou no que divinamente estava proposto à geração anterior. E uma vez eu tive uma impressão por dentro que se a gente não se posicionar, Deus vai levantar outros que vai cumprir o que nós deveríamos cumprir. Mas eu sei que está havendo um reavivamento sobre você.
Está havendo um reavivamento nas raízes do ponto que nos trouxe até aqui e do ponto que vai nos levar ao próximo lugar em que Deus quer nos posicionar. E nós não seremos ignorantes aos fundamentos que estamos estabelecidos. Sabe, um dos meus incentivos para você poder ler esse livro é que vai te tornar também mais familiarizado com o sobrenatural. Nossa geração não tem que ser tão familiarizada só com Instagram, Facebook, Twitter, saber todas as ferramentas. Você tem que ser familiarizado com o mundo do Espírito. Porque o mundo do Espírito é mais real do que as roupas que você está vestindo. Aleluia! Sabe, nós estamos entrando em um tempo de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito, onde haverá uma grande visitação do sobrenatural. O irmão Reagan profetizou que nos últimos dias haveria uma grande manifestação demoníaca na terra. Porque os demônios estariam apercebidos de que o fim deles está próximo. Mas ele diz, em contrapartida, haverá também uma grande manifestação da glória de Deus. Haverá uma grande manifestação de anjos. Haverá uma grande intervenção do sobrenatural em todas as esferas da vida. Você tem um legado espiritual. Porque, irmãos, deixa eu continuar aqui, porque há muitas inspirações, mas eu tenho algo aqui a ser feito. Deus falou com o irmão Reagan em 1974, vai e ensine fé ao meu povo. E foi quando, pelo testemunho interior, ele teve a inspiração sobre o Rema. E iniciou o Rema nos Estados Unidos. Em 1980, Deus falou com um casal chamado Bud e Jane Wright, que receberam um comando divino. Quero que você estude por 2 anos no Rema e depois vá e leve a minha palavra para o meu povo no Brasil, para que eles sejam livres. Aleluia. Saiba que você está debaixo de um legado sobrenatural. Essa igreja aqui vai completar esse ano 29 anos. Quem aqui tem 29 anos? Quem aqui tem menos de 29 anos? É mais fácil, eita. Meu amigo, me senti um velho agora, hein? Ou seja, você nem era nascido quando os fundamentos desse lugar começaram. Você está debaixo de um fundamento que uma outra geração estabeleceu. Qual será o fundamento que a próxima geração vai se estabelecer após você? A gente vai ficar vivendo no vácuo de uma outra geração ou a gente vai ser corajoso, espiritual, ousado o suficiente para constituir um fundamento que uma outra geração também vai poder se apoiar? Irmãos, vai começar a haver um avivamento em você com sede sobre a nossa herança espiritual. Eu lembro que quando conheci a palavra da fé, eu comi 50 livros do irmão Reagan rapidinho. E a gente não tinha essa facilidade do Verbo Shop, não, era tudo emprestado. Na época quem tinha dinheiro lá era Dima, então a gente pegava os livros dele e devolvia depois e ficávamos fazendo rodízio lá em Caruaru até todo mundo ler. A gente não tinha acesso à internet, a YouTube. Eu não sou velho não, eu só tenho 32 anos, só para esclarecer aqui o fato. Mas éramos de uma época que não tínhamos acesso a YouTube, a tantas coisas como hoje temos. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo do irmão Reagan se movendo na unção, porque nós não tínhamos internet, tínhamos que ir para a casa de quem era mais abastado, né? Que tinha aquela internet da IG, nós estávamos falando ontem, aquela internet do cachorrinho, você não sabe o que é isso, né? Mas nós sabemos o que é isso. E quando eu vi um vídeo do irmão Reagan a primeira vez se movendo na unção, eu fiquei quase 3 dias sem dormir, aquilo me impactou de um jeito sobrenatural. A gente não pode perder a sede por aqueles que começaram aquilo que nós devemos continuar. Existe uma herança espiritual transmitida sobre você. Não importa qual a sua escolaridade, não importa de que família você é. Sabe, você viu aqui o pai de Noé, não era uma flor que se cheire, Lameque, tempo de crise. Não é um nome bom para você pôr no seu filho. Mas a Bíblia diz que Deus levantou Noé, aquele a quem Deus concede a habilidade em tempo de crise. Não importa se o elo antes de Noé era fraco, Deus reavivou em Noé aquilo que foi prometido a Enoque. E eu te digo, Deus está reavivando em você aquilo que foi prometido sobre outros
outras gerações. Não importa seu pai, sua mãe, não importa se o seu bisavô foi pobre, se seu tataravô foi miserável, você vai quebrar essa forma e vai ser aquilo que Deus sobrenaturalmente projetou para ser. Aleluia! Nós estamos debaixo de algo muito maior do que aquilo que o diabo um dia fez. Então Deus está reavivando em nós aquilo que nós precisamos dar continuidade. Amém? Eu queria que soltasse aí o primeiro vídeo, por favor, que eu passei para vocês. Aumenta aí. Thanks. Just throw the dollar in for good measure. In the name of Jesus, headaches be gone. The healing name of the Son of the living God. Yadamanda, Sandalam. São possíveis If you can only believe, se você apenas crer. God says, Deus disse. because You've been found. As pessoas falam, Deus é bom, Ele é melhor do que isso. Aleluia, glória a Deus. Esse foi um dos vídeos que a gente mostrou em uma das aberturas da conferência Avivamento e Milagres. E esse vídeo sempre fala muito ao meu coração. Porque nós não podemos viver a vida de retrovisor. Porque o para-brisa é 20 vezes maior que o retrovisor pelo fato que você tem que olhar mais para frente do que para trás. A gente pode ficar, olha o que Deus fez com Catherine Kuma. Uau, olha o que Deus fez com John Wesley. Ou você pode olhar para frente e dizer, eu estou empolgado com aquilo que Deus vai fazer comigo. Olhe para o seu irmão e diga, eu estou empolgado com aquilo que Deus vai fazer com você. Porque sabe, quando eu mostro um vídeo como esse, não é para você ficar saudosista. Ai meu Deus, foi tão bom, né? Aconteceu com eles. Não, vai acontecer nos nossos dias. Isso não foi para o caixão com eles. Está sobre nós! Está sobre nós! Está sobre nós. Está na atmosfera. Para aqueles que forem ousados para pegar e correr com isso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mostra aquelas fotos de novo da igreja que mostrou na peça. Estão procurando? Estão mexendo? Olha só, pode ir passando, veja aí. Você está sobre o fundamento que uma outra geração estabeleceu. Qual será o fundamento que nós vamos estabelecer? Aleluia. Sabe por que eu estou te falando sobre isso? Porque eu quero despertar em você, essa noite, um compromisso com o que você foi chamado para fazer. Um compromisso com o plano de Deus. Um compromisso que você não pode estar brincando de crente mais. Que você não pode ter um namoro de qualquer jeito. Que você não pode casar de qualquer jeito. A familiaridade com o sobrenatural vai te trazer livramentos e ter uma vida penosa. Eu lembro sempre, eu entrei solteiro no ministério. Quando você está solteiro no ministério, muitas opções aparecem, né? E eu lembro que eu sempre falava com o Senhor, eu não quero estar tentando, eu quero orar e saber do Espírito Santo se é a pessoa que eu devo progredir com esse relacionamento. E alguns falavam para mim, você está sendo religioso demais, né? Tem que orar para namorar. Mas eles estão solteiros, eu estou casado, desculpa.
Então, é melhor ouvir o Espírito Santo. E eu lembro que... Eita, a vitória sempre tem sabor de mel, é bom demais. E eu lembro que antes, né, de conhecer Miriam, eu conheci uma outra moça, a gente começou a conversar e a gente iniciar um namoro, né? E eu comecei a orar antes. Passei um tempo orando em outras línguas sobre aquilo e, né, deu uma piscadela. Piscadela, sabe o que é piscadela? Você pergunta a Juliana amanhã. E eu lembro que nós íamos oficializar o namoro no dia seguinte. E eu tive um sonho, né? Aquela moça entrando em um motel com, sei lá quem diabo era, só sei, é um sonho. E, enfim, mas eu acordei com aquela testemunho interior, com Deus falando comigo, você não deve progredir com esse relacionamento. Irmãos, sabe, John Wesley era um homem que esvaziava hospitais debaixo de uma unção de cura. Mas tinha uma mulher rinchosa em casa, que atrapalhou muito das coisas que ele deveria fazer. Eu creio que você está em um ambiente de livramentos, de alertas. E no outro dia falei com ela, nós não vamos progredir com isso, mas não falei nada sobre aquele sonho com ela. Mas 2 meses depois ela apareceu grávida. Então Deus estava me livrando de uma grande coisa. Deus também quer te livrar de coisas assim, viu? Aleluia. Glória a Deus. Você não tem tempo para estar tentando e errando. Se você quer ser somente uma Maria vai com as outras, fique à vontade. Se você quer trocar o plano de Deus por uma cinturinha bonita, fique à vontade. Se você quer trocar o plano de Deus por um bombadinho, fique à vontade. Mas eu só quero te dar um alerta, um dia a cinturinha enlarguece. Um dia a bomba vai estourar. E você vai ver que trocou aquilo que é eterno por aquilo que passa. Amém? Aleluia. Os valores espirituais precisam ser renovados em nossa geração. Pense quando Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida, algo espiritual, por algo que passa. O nome dele foi riscado. E Deus se revelou às próximas gerações como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era para ser Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Não deixe o seu nome ser riscado. Eu conheço muitos que começaram conosco, que são da mesma turma, do mesmo grupo, mas eles tomaram caminhos diferenciados. E sua vida tomou um rumo completamente diferente do plano de Deus. Quando eu falo plano de Deus, eu não estou falando somente em uma chamada para o ministério. Não vai ser 100% do povo que vai ter chamada para o ministério. Existem muitos aqui que serão levantados para a medicina, muitos empreendedores, muitos que abrirão os negócios, que andarão nas 2 linhas. Mas tudo que o diabo quer é que você caminhe fora desse propósito. Quando Jesus apareceu a irmão Reagan, certa vez, ele disse, existem pessoas que vivem e morrem e nem sequer entram na primeira fase do que foram chamados para viver. Isso é terrível. Você viver a vida, morre e não entrou nem na primeira parte. Sabe, eu não vou entrar nesse diagnóstico, você não vai entrar nesse diagnóstico. Existe uma porta de livramento estendida sobre você essa noite. Eu declaro qualquer tipo de coisa que está querendo te embriagar e te tirar da vontade de Deus, vai perder força essa noite. Porque a paixão, ela embriaga. Sabe, todo mundo diz, meu amigo, pula fora, isso é um saci pererê, mas a pessoa está apaixonada. Essa influência, como Juliana falou ontem, de ideologia de gênero, isso é um resultado de algo no mundo espiritual que está refletindo na terra. E não é só questão de masculino e feminino, tem gente achando que era para ser... Eu vi uma reportagem de uma menina que achou que era um gato. Um gato no corpo de uma mulher. E ela via um cachorro fazia... Dizia, meu amigo, se essa mulher fosse filha da minha mãe, esse gato ia sair num cacete brabo. Uma mãozada, esse gato ia...
Há algo no mundo espiritual que está influenciando a terra. Mas da mesma forma, irmãos, nós não estamos recuados, amedrontados. Nós vamos ver um fluir de libertação sobre muitas pessoas que estão debaixo dessa influência errada. Elas chegarão em ambientes como esse, contaminadas, infiltradas, influenciadas por espíritos errados. E vai haver uma libertação em todas as áreas. Porque o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Aquilo que Deus está construindo é mais forte do que aquilo que o diabo está desconstruindo. Então existe libertação para todos os níveis. Aleluia. E eu não sei que tipo de embriaguez o diabo está querendo submeter alguém aqui. Que tipo de engano. Isso está perdendo força hoje sobre você. Ah, mas o meu namorado está me pedindo uma prova de amor. Traga ele aqui amanhã. E nós vamos dar uma prova de amor a ele, bem massa. Aleluia. Sabe que casar virgem não caiu de moda? Isso permanece bíblico e vivo. Amém. Glória a Deus. Eu lembro do pastor Bud, eu estava em Caruaru ainda, e ele foi ministrar lá. E ele chamou um casal de namorado assim, e perguntou para eles, vocês beijam de língua? E eles, hã? Porque se esquentar em cima, vai esquentar embaixo. Ele falou desse jeito. Ele... Não vou entrar nisso não, deixa para lá. Aleluia. Mas eu sei de uma coisa, nós temos algo para ser continuado. E Deus está se manifestando em nós, debaixo de uma força muito maior do que já se manifestou em qualquer outro tempo. E nós não vamos perder aquilo que divinamente foi começado na vida do irmão Reagan, aquilo que divinamente foi começado na vida do pastor Bud e Jen, aquilo que divinamente está tendo continuidade sobre o apóstolo Guto, Suelen. Sabe, irmãos, nós vamos permanecer com essa bandeira erguida, fundamentada, e vai ser mais forte do que foi em qualquer outra época. Amém? Eu sei que muitas novas linhas surgiram aí, mas nós não vamos misturar as comidas. Vamos permanecer na raiz e no lugar que nos trouxe até esse ponto. Eu lembro daquilo que está escrito lá em Gênesis 26, 17, que diz, por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Então Abraão havia aberto poços, os filisteus vieram e entupiram esses poços. Mas a Bíblia diz que Isaac foi a nova geração e ele reabriu aqueles poços. Os poços que foram entulhados pelos filisteus foram reabertos por Abraão, por Isaac. Eu creio que nossa geração está reabrindo os poços. Estamos reabrindo os poços de cura. Estamos reabrindo os poços do mover do Espírito. Estamos reabrindo os poços de oração. Estamos reabrindo os poços das verdades sobre a fé do tipo de Deus. Às vezes a gente parece que o assunto de fé é um assunto para velho, né? Ou para ganhar um carro, ou para ganhar uma casa. Mas a Bíblia fala em Hebreus que pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe que muitas vezes pela fé você vai ter que recusar algumas coisas. Essa é uma noite que pessoas vão ter que recusar algumas coisas pela fé. Talvez recusar algumas amizades que estão minando a sua fé. Talvez recusar qualquer tipo de relacionamento errado que tem impedido o fluir de Deus na medida que deve operar. Amém? E nós vamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E o maior discernimento do que divinamente está sendo confiado a nós. E essa familiaridade com o sobrenatural vai nos dar acesso a perceber a vontade de Deus e fluir nela.
dentro de um mandato divino. Aleluia, glória a Deus. Existe um legado sobre vocês. E Deus vai começar a ativar isso de uma forma mais real. O espírito de sabedoria e revelação vai estar levantando essa bandeira do mover, da graça, para que essa geração seja afetada em uma medida muito maior. Sabe, eu estou vendo vocês virarem a esquina para a nova fase que Deus está abrindo. Existem muitas novas fases que estão começando aqui. Muitas novas fases em que Deus está mudando a rota. E vocês vão reabrir os poços de muitas coisas. E haverá uma palavra viva saindo de sua boca. Será como uma espada de 2 gumes para afetar o espírito dos homens. Amém? E chegou a hora disso se levantar com uma força maior. Chegou a hora de a unção estar sobre você em uma medida diferenciada. E isso vai trazer uma maturidade diferenciada. Isso vai fazer as coisas serem apuradas como elas precisam ser apuradas. E vai trazer um discernimento novo. E uma força nova para os novos tempos que Deus está liberando. Aleluia! Aleluia! Existem novos tempos que estão sendo liberados por Deus. E você pode ficar fora dele, ou você pode entrar nele. Mas sabe, eu não vou ver você daqui a uns anos desviado do plano de Deus. Não, eu não vou ver você fora do que divinamente foi te confiado. Mas eu vou ver você mais firme do que em qualquer outro momento da vida. Porque existem raízes que estão crescendo em você a partir de agora. Porque maior é o poder que te puxa para cima do que o poder que te puxa para baixo. Eu sei que existem pessoas aqui que você vive em lares que tem uma atmosfera demoníaca. Pais endemoniados. Mas a Bíblia diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O que está em você vai superar tudo que o diabo um dia quer construir. Eu sei o que é viver em um lar assim, irmão. Minha mãe ficou no nível de depressão tão forte que ela colocou a mão na porta do carro e fechou ela mesma assim. Tá. Endemoniada quase todo dia, a gente não sabia o que fazer. Rezávamos o Pai Nosso, creio em Deus Pai, Ave Maria, tudo que você pensasse a gente rezava. Mas quando a revelação da luz chegou, eu recebi aquele livro Autoridade do Crente e recebi um CD do pastor Banto falando sobre fé. O diabo tirou o pé do meu pescoço e eu coloquei o meu pé no pescoço dele. Aleluia! E quando um dia ela ficou endemoniada, eu com aquelas verdades, o demônio olhou para mim e falou, eu não estou gostando mais de você. E eu disse, nem eu de você. E você vai sair dela agora e não vai voltar mais. E ele saiu e nunca mais voltou. E libertação começou a operar em todos os níveis. Eu libero uma palavra sobre pessoas que estão em lares complicados aqui. Eu declaro que o poder da bênção do Senhor superará qualquer maldição. Qualquer palavra contrária ao que foi liberado. Eu declaro uma onda do Espírito entrando nos lares, em lares complicados, em famílias complicadas. E uma intervenção de Deus assistindo agora todos aqueles que precisam dela. Aleluia, eu declaro que há um ponto final sendo estabelecido por Deus. Há uma visitação divina em famílias. Agora mesmo há uma visitação sobrenatural e uma intervenção provocada por Deus. Uma porta que não será fechada. E Deus te colocando no lugar onde você precisa funcionar. Nova fase está aqui. Os poços estão sendo reabertos para o ponto em que Deus nos quer. Amém? Aleluia. Nós vamos voltar a ver hospitais sendo fechados por causa de uma grande unção de cura que se levantará na terra.
Nós vamos voltar a ver adolescentes, jovens que vão ser acordados ou que nem vão dormir porque serão inspirados por Deus a orar, a gemer, a liberar uma atmosfera de força. Sabe, é maravilhoso a gente se reunir para ir para o cinema, para ir para isso, para ir para aquilo, mas a gente vai começar a se reunir mais para orar. A gente vai começar a se reunir mais para trazer o céu, para perceber o plano de Deus e andar nesse plano. Amém? Porque o espírito de sabedoria e revelação estará fluindo em um nível muito maior do que já fluiu em qualquer outro tempo. Aleluia. Nós não seremos o elo fraco. Amém? E eu declaro que um comprometimento está sendo gerado em você. Uma visitação como Samuel teve. Uma convocação para algo santo e sobrenatural. Que não será esquecido. E que nada nem ninguém poderá interferir no que divinamente foi programado sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Haverá uma visitação maior. Porque nós não só vamos ter um povo que vai viver fervoroso, mas deixando a palavra de lado. Não, vamos ter um fundamento seguro para caminhar sobre isso. Amém. Eu lembro de algo que alguém me contou, não sei se foi Rafa, mas acho que ele disse que o pastor Bant estava chegando em algum lugar e tinha um jovem lá, né, na porta, e quando ele viu o pastor Bant, fez... E apertou a mão do pastor e fez... E o pastor Bant disse, você acha que isso é ser espiritual? Ser espiritual é você andar em amor. Amém. Mas era interessante porque aquela espiritualidade não estava sobre aquele jovem quando uma menina passava, porque ele não conseguia segurar o pescoço, quase tinha um torcicolo. Era só pantinho mesmo. Mas quando é algo genuíno, isso muda você. Você é um antes e você é outro depois, quando a unção vem sobre a sua vida. Amém? Eu sei, meu amigo, o que é você cair com unção e cair sem ser unção nenhuma. Porque eu cheguei em Caruaru, todo mundo caindo, eu falei, rapaz, eu vou cair também. Mas quando fui cair, não tinha ninguém atrás de mim. Mas um dia, aquela unção genuína veio. E eu caí com um nódulo na boca e me levantei sem ele. Então eu declaro que há algo genuíno sendo liberado sobre sua vida hoje, que vai mudar as estações, que vai abrir uma nova fase, que vai estabelecer o plano de Deus, que vai remover todo o trauma. Existem coisas que só a unção de Deus pode lidar. Não tem psicologia que possa resolver algumas situações. Eu conheci uma adolescente em Goiás, 11 anos de idade. Ela tinha sido resgatada por um projeto de uma igreja lá. Essa menina tinha sido abusada pelo padrasto dela, foi abusada. Eu queria que o louvor já pudesse vir para cá. E ela disse que ela era amarrada no local e 11 homens vinham no quarto onde ela estava. E ela teve 4 abortos, imagine, com 11 anos de idade. E ela falou para mim, ela estava contando esse testemunho e eu assim, né, quase caindo de costa com aquela história. E ela disse, mas pastor, aquilo não tem mais nenhum poder sobre mim. Porque eu nasci de novo. E ela disse, hoje quando eu lembro daquilo, eu canto aquela música. Lá, 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 lá. Viu como eu sou bom cantando? Mas é isso que a unção faz por você. É isso que Deus está pronto para fazer essa noite. Liberar algo que vai fechar tudo que está aberto. Que vai lidar com tudo que ainda não foi tratado da forma que deve ser tratado. E vai nos colocar num ponto novo espiritualmente. Existe um ponto novo liberado sobre a sua vida. Um lugar espiritual que Deus te quer. E existe uma nova fase sobre vocês também. Um
moed de Deus, um tempo aberto por Deus para algo específico. Vai ser diferente. Às vezes parece que a gente está perdendo, mas aí é que a gente está ganhando. Por seguir o que Deus está nos dizendo. Nem sempre todo mundo entende, mas é a gente que precisa entender. E entrar nesse rio. Porque é nessa direção que haverá suprimento, que haverá graça, e que a gente percebe Deus em um nível muito mais alto. Tempos de transição nem sempre são fáceis. Eles são confusos às vezes. Mas são neles que a gente experimenta altos níveis em Deus. E há uma nova fase. Um novo lugar espiritual. E haverá mais graça, mais discernimento, mais unção, mais percepção divina. E uma maior revelação sobre o futuro. Ah, o futuro. Ah, se você pudesse ver o que está por vir. Você ia se alegrar mais. Você não ia ficar olhando para mim com essa cara de... Ah! Oh, o que está por vir? Será divino. Será sobrenatural. E vai afetar todas as áreas de sua vida.